Para a torcedor São Paulino, acabou agora. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, né? São Paulo conseguiu um bom resultado ali, um empate fora de casa contra o time do Atlético. Que nem eu disse, eu falei que o jogo seria 0-0, o São Paulo terminaria empatado, e foi exatamente o que aconteceu. O melhor jogador em campo ali foi o Rafael, com 3 grandes defesas. Se não fosse por ele, o São Paulo teria perdido o jogo. Sim, o pior foi o Caleri. Foi expulso. Foi expulso, né? Entrou no segundo tempo, né, Rose? Nem durou muito no jogo. E sendo que o Atlético também teve uma expulsão também. Isso aí. O Zubeldia também foi expulso, né, O time Zubeldia? tá jogando bem no primeiro tempo ali, acertado, ele começou a dar chilique. Tá certo que dessa vez ele tinha razão, porque o Lenco tomou um Sim, cartão, sim. numa briga com o Ferreira que ele empurrou. Depois ele fez uma falta que era para amarelo, não foi expulso, aí o Zoberdia ficou louco. Tudo bem reclamar, né? Mas Mas reclamar não. igual a criança birrenta, É que que não ganhou um doce. o problema do Zobeldia é que ele requema como se fosse um torcedor. A gente que é torcedor pode requemar assim, a gente não tá lá. Ele tem que tomar cuidado, pô. Ele fica até o cara que ficou depois no lugar dele tomou cartão amarelo. Então os caras parecem criança. Pô, uma vez passa, duas, é um aviso, terceira. Mas, pô, o tempo todo ele já foi expulso um monte de vez. Ele tá quase passando o Abel, que tá aqui quase 5 anos. Entendeu? Sim, sim. Vamos agora para a escalação. Ele foi com o time titular, mais ou menos, né? Faltou só o Caleri também. Rafael, Alan Franco Arboleda, Ferrarese, Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Cedric, Ferreira, Luciano e André. Isso aí, da parte da frente, o único que foi mais ou menos foi o Ferreira, mas toda a jogada que ele fez não deu em nada, né? E da parte de trás, ali, contando até desde do Marcos Antônio e do Alisson, todo mundo foi bem. Foi a melhor parte do São Paulo, foi a parte defensiva, né? Que nem a gente falou, o Rafael no primeiro tempo não teve muito problema, no segundo tempo ele salvou o São Paulo. Se não fosse por ele, o São Paulo teria perdido esse jogo aí. Então o São Paulo não tem parte ofensiva, não tem parte do meio e não, pelo menos hoje teve a parte da zaga, né? O resultado ok fora de casa, Sim, mas assim, mas você tem que contar que foi 2 jogos, 6 pontos, só ganhou 2. dois empates. Se seguir com esse futebolzinho aí que tem gente que gosta, Vai fazer 38 pontos. 38 pontos até o final do campeonato é baixado. Ou no máximo 40. Então não é o suficiente. Que nem o próximo jogo, se for em casa, tem que ganhar. É contra A, B ou C, não importa. Jogo em casa tem que ganhar. Só que esse time, com esse treinador, eu não sei se vai muito longe. Hoje conseguiu um ponto, beleza. Mais mérito do Rafael do que do próprio treinador ali. A molecada entrou, 2 moleques entrou no jogo porque o Zubedia tinha sido expulso, então entrou. Se ele tivesse ali na beira de campo, eu colocaria o Bobadilha, Caleri e o Igor Vinícius, Isso ou aí. então o outro no lugar. E o Caleri tá numa má fase de. Nossa senhora, Ô, como Caleri, se benze, tá toma um banho de difícil. sal grosso, tá osso, hein, Caleri? E o André provou nossa teoria, que quando ele joga como titular, ele não joga bem. Ele não fez nada o jogo todo. A melhor chance que o São Paulo teve foi o Ferreira no segundo tempo, que recebeu um passe do Alisson, né? Ficou na cara do goleiro, só que meio de lado ali. E ele não soube tirar tudo. Beleza, até aí tudo bem, porque é um moleque novo, ainda tem que aprender. Sim. Talvez na próxima ele não erre, né? Isso, no lance dava pra ele erguer a cabeça, tinha o Caleri e o Alves chegando. Isso aí. Então, assim, no primeiro tempo o São Paulo foi melhor, no segundo tempo o Atlético foi muito melhor porque fez as mudanças, né? E aí o São Paulo só foi fazer algumas mudanças mais pra frente, tirou e colocou ali Primeiro aos um... 18 ele tirou o Wendel, colocou o Enzo, 5 minutos depois ele colocou o Caleri, colocou o Alves, né? Isso, colocou o Alves e o Lucas Ferreira. Isso aí. Na estatística aqui, foi 25 chutes do Atlético contra 6 São Paulo, 6. Só que 4 foi no gol do São Paulo, pelo menos, né? Teve um gol anulado também, não foi? Teve um gol anulado do São Paulo. Teve aos Isso. 17 minutos Só que do primeiro assim, tempo. foi um erro grotesco da bandeirinha, porque tava muito impedido. A gente teve, não, tá impedido. Na hora eu falei que gol estranho, o time do Atlético ali todo parado. Isso aí. Sei lá, o cara devia estar eu acho que devia estar uns 2 metros na frente ali, a bandeirinha correu marcando, depois quando foi pro VAR, tirou que tava certo mesmo. Então o Atlético deu 25 chutes, São Paulo deu 6. Porcentagem de bola, o Atlético ficou com 60% de posse de bola, São Paulo só 40%. Passes trocados. Como o São Paulo não ficou com muito tocar bola, ele trocou só 329 passes. Que mais aqui? Falta, São Paulo fez 12, teve uma expulsão do Caleri. Cartões foi 3 amarelo e 1 vermelho. Impedimento só teve 1 e escanteio foi 4 ali. Entendeu? O Atlético massacrou ali nos 15, 20 minutos, né? Mais ou menos finais do jogo. E o Caleri muito azarado mesmo, entrou com beação.
Era pra expulsar mesmo, porque se fosse contra o São Paulo, eu queria que expulsasse. O juiz foi até bem a certo ponto, o problema é não ter expulsado o Lianco, porque ele já tinha feito uma falta, Sim, e a sim. outra falta foi falta para amarelo. E aí o juiz Só do deixou primeiro passar. tempo pro segundo tempo era pra ele ter recebido 5 cartões amarelos. Isso aí. Pra você ter ideia, no final do jogo ele foi expulso ainda. Porque ele fez tanto, ele fez mais uma lá que o juiz expulsou ele. O Rafael fez defesas difíceis ali, teve uma do Lianco, cara a cara ele pegou. Teve uma outra, acho que foi do Júnior Urso, sei lá qual que era o nome do cara lá. Cabeceou de cabeça também, ele pegou. Júnior Santos. Júnior Santos. Então ele foi o melhor jogador do São Paulo. Tirando ele, acho que quem seria o outro? O Alisson. O Marcos Antônio também foi bem, entendeu? Sim, E o Luciano, de novo, como sempre, joga como meio armador, fica lá só por tá, que nem a gente falou no outro Andando em vídeo. campo. Não ajuda em nada. Não Não ajuda em só nada. aparece ali na hora de reclamar ali com o árbitro, porque Isso aí. hoje ele foi o capitão, tinha Isso aí. o seu direito de reclamar ali com o árbitro. Mas não ajuda em nada. Tipo assim, ele fica ali no meio de campo, mas assim, no geral, não ajuda o time do São Paulo a criar jogadas, dar um chute. Ele dá um chute, não fez nada. Ele fica ali só flutuando. Não marca ninguém, finge que marca e o time não vai pra frente. Mas assim, a parte defensiva foi muito bem hoje e conseguiu um pontinho aí graças a eles e ao o Rafael. Mas é time grande, né, meu? São Paulo é time grande. Não ajuda no Campeonato Não Brasileiro, ajuda. não. Porque tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro. Meu, se for fazer isso aí com todo mundo que for jogar fora, vai conseguir um pontinho Quer ir só pra e olha Série lá. B, ó, continua assim. Isso aí. Continua assim que Vai ter que ganhar esses jogos fora contra time grande também, senão não vai pra lugar nenhum. Entendeu? E o Zubeldia, de novo, desequilibrado, quase prejudicou o time, porque ele fica nervoso, é expulso e prejudica o time nessa atitude dele. Não precisa fazer isso. Tem que botar a cabeça no lugar, né? E tem que dar mais chance, por exemplo, hoje. Por que diabo a comissão técnica vai botar o Caleri se tem o Rian Francisco? O Caleri não tá numa fase boa. Esse jogo provou. Ele tá. Além de ele tá mal, ele tá com azar. Porque hoje ele não fez porque ele quis. Não foi maldade dele, mas pegou. O braço pegou bem na cara do cara. E foi expulso. Pra mim, foi corretamente expulso, né? E, no geral, o São Paulo teve algumas jogadas ali, não é nada demais também. O único lance mais, assim, perigoso mesmo foi esse lance. Teve um chute do Alisson também, mas o goleiro tava na bola, não era tão difícil assim. Isso aí. Tá tranquilo. E um chute, acho que do Marcos Antônio, né? Marcos Paulo. Marcos Paulo? Antônio. Sempre confundo também. E um chute dele ali que foi em cima do Everson, né? Que é um baita de um goleiro também, não ia tomar. Então, o bom é que o resultado foi bom, porque teve um jogador expulso, tudo, mas é pouco, é muito pouco. Não vai pra muito longe. Desse jeito aí. Não perdeu, mas foi que nem eu falei, empatou o jogo, não vai pra muito longe. Vamos para as notas dos jogadores, né? A gente fica triste porque, pô, se fosse, sei lá, um time pequeno, era um baita de um resultado, mas é o São Paulo, tem que ir pra cima. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. Se o time fosse mais organizado, fosse melhor, teria feito 1 ou 2 gols. No segundo tempo, os caras foram melhor, porque o Cuca mexeu no time e fez o time jogar. Sim, mas sim. fazer o quê, né? Rafael. Melhor em campo, ele foi o melhor. Melhor em campo do jogo todo. Ele era nota 9. Pegou 3 bolas, mas foi 3 bolas que era gol certo ali. Então, Sim. melhor jogador do jogo todo e do São Paulo. Alan Franco. Foi bem também. Meio trabalhado algumas jogadas ali, mas nota 7 pra ele, foi bem. Arboleda. Também, nota 7,5 pro Arboleda. Tirou bastante. Tem hora que ele tirou uma sequência de 3, 4 bolas ali na área ali. Então, baita jogador. Bom. Ferrarese. Ferrarese também foi bem ali como lateral. Não atacou, né? Porque não é a dele, mas tirou todas as bolas também ali. Depois foi jogar como lateral, foi bem também. Nota 7 pra ele também. Wendel. O Wendel foi bem até certo ponto na parte defensiva ali. Isso. Alguns passes, nota 7 pra ele também. Que nem a gente falou, a parte da zaga foi muito boa. Alisson. Alisson também foi bem ali, nota 7,5 pra ele ali. Deu um chute, deu um passe pro Ferreira lá que perdeu o gol na cara ali também. Nota 7,5 pra ele. Marcos Antônio. Também foi bem, nota 7,5 pra ele. Esses daí não teve problema. O problema não foi eles. Foi o pessoal da frente. Foi os 4 da frente ali que não fizeram jogar. Cedric. Cedric um pouco abaixo ali, mas na parte defensiva ele foi bem, mas ofensiva é 0 ali. Nota 7 pra ele também. Ferreirinha. Ferreirinha foi melhor que o Luciano, né? Nota 6,5 pra ele. Mas, assim, tudo jogadas inúteis que não deu a lugar nenhum. Esse é o problema dele. Acho que uma que deu mais ou menos foi aquele que tocou pro Marcos Paulo, Marcos Antônio, que chutou no gol ali, mas em cima do goleiro. Luciano, nota 3. Não agrega nada o time. Se tivesse ou não tivesse, não faria diferença. Porque ele não ajuda. Eu não consigo entender porque a tara de alguns torcedores por ele e pelo treinador.
Como meio armador, ele é inútil. Como atacante, beleza. Por exemplo, hoje, poderia ele estar lá no lugar de atacante em vez do André ali, né? E aí podia estar o Alves ali. Sim. Mas não, ele tem que jogar, não importa o time que tá com 3 zagueiros, ele joga. Tá com 4-4-2, ele joga. Tá no 4-3-3, ele joga. Ele tem que jogar. Mas por quê? Ele não é tão importante assim. Ele não tem um monte de passe, ele não tem um monte de gol. Não dá pra entender por que esse cara tem que jogar nessa posição. Ele tem que jogar na posição dele. Então, nota 3 pra ele. Mal de novo. André, O André, nota 0. Não fez nada o jogo todo. Só ficou lá, não conseguiu fazer quando nada. ele começa a titular, fez. Titular, esquece ele. Enzo Dias, Enzo. entrou no lugar do Endo. Fez pouca coisa ali, nota 6, vai. Lucas Ferreira, Perdeu um gol na cara. Por causa disso aí vai levar nota 3. Porque não pode perder um gol daquele ali. tem que prestar mais Tem que atenção prestar mais em volta. atenção. Tem uma outra jogada que ele podia ter conseguido passar ali, ele se embananou. Mas é moleque, esses daí a gente só vai xingar daqui 1 ano, 2 anos. Porque a gente fez isso com todos os outros que subiu. Nestor, todos os que subiu. A gente deu tempo pra eles. Então esse daí, por enquanto, tá de boa. Mas nota 4, vai perder um gol na cara. Matheus Alves, O Alves entrou meio perdido também hoje aí. Não conseguiu fazer muita coisa também, não. Nota 5 pra ele. Caleri, nota 0. Nota 0, foi o pior do São Paulo. Não O pode, sem galera. nota entrou no finalzinho. O Juan sem nota. E E o o. Beldia, nota 0 também. Nota 0. Não, nota 4, vai. Hoje vai. Pelo menos conseguiu um empate. Mas deve muito. E notas 4 pelo empate e nota 0 pela atitude de babaca dele. Porque, pô, você não é agente do Beldia, você é um treinador. O Cuca tava reclamando, meu Cuca. Não foi empurrão ali, de boa. Você pode reclamar, mas você não pode fazer que nem você tava fazendo, assim toso, e coisando e entrando no campo. Não, calma, filho. O jogo é jogado, calma. Reclama do jeito certo, pra você não ser expulso. E aí você prejudica o time, né? Próximo jogo agora, Rosa. Agora vira a chavinha, Libertadores, quinta-feira, 9h30, São Paulo e Alianza Lima no Morumbi. É isso aí, né? O resultado hoje foi bom, mas o futebol nem tanto. Então, o próximo jogo em casa, hein? Presta atenção. E a gente tá falando, tá em contagem regressiva pra ele ser mandado embora, porque, que nem eu falei pra vocês, não vai melhorar. Esse PK é um PK legal, mas aí, você tem mais, sei lá, 10 times desse aí, forte, que pode ser campeão. E aí? 10, sei lá, 12. Só que deve ter uns 12, né? Por aí. Então, vai empatar 12 jogo? E em casa também vai empatar? Não vai pra lugar nenhum?